Vitriol. Vita. A consciência é positiva ou negativa? Primeiro vamos traduzir o que é vitriol. E o que está relacionado à vida. Na verdade, a existência da consciência fora dela. Vitriol significa, em latim, visita interiora terrae, retificar invenues occultum lapidem. O que significa isso? Além de descida na matéria de uma consciência que se perde, em essência, também estamos falando da experiência, da densidade. Mas primeiro, devemos entender a etimologia de negativo e positivo. A consciência ela é negativa ou positiva? Negativo, etimologicamente, é negar a ação, é dizer não. Não fazer nada pode ser negativo. Positivo é poder agir, é ação, possui movimento, atividade, tem raiz indo-europeia em Atman, uno, atividade, qualidade de viver, Atman. Então tudo que está sendo agido é atmânico, porque Atman é o primeiro momento, é a manifestação, é a primeira dimensão, é Deus, divindade, atividade de Atman na dualidade. Então Deus já é dual, depois se desdobra ainda em Daimonium ou Diablo, duas vezes Pai, Dia-Abu. E todo mundo mistificou tudo. Mistificou Deus, diabo, luz, sombra, negativo e positivo. Então, a consciência, sendo atividade, ela já é karma. Porque uma coisa é o absoluto, outra coisa é a vida, manifesta. Vida, consciência. Ou vida, existência. Onde as coisas surgem, começam a tomar definições. Então, uma consciência, ela se incomoda com alguma coisa? Tem pessoas que são muito rígidas, que dizem, de uma forma muito religiosa, e até gritante nesse aspecto, de que consciência não reclama nada, aceita tudo. Só que quando a consciência mexe com as coisas, na manifestação chamada Manvantara, ela sim está se incomodando de como está. Porque senão a consciência permaneceria recolhida no absoluto. Quando ela se manifesta, é o próprio absoluto incomodado com sua própria condição. Ele só deixa de se incomodar quando ele se recolhe novamente nele mesmo, para a Laya, com toda a informação que ele busca, se manifestando em universos. Então, se você não quer problemas humanos, a única solução é o dia que você deixar de ser humano. Supere o humano, acabou-se os problemas. Porque o ser humano ele é móvel. Ele se manifesta. Ele esbarra nas coisas. No se mover, você já está criando problemas. Quinas, esquinas. Você não está numa reta, nem num plano. As pessoas não entendem isso, porque não sabem abstrair. Não usam o lado direito do cérebro. Por quê? Porque é o mesmo lado em que religião, as iniciáticas, as filosofias e as próprias tradições, tabus, colocam como uma emoção que não deve ser manifesta.
Então se usa o lado da razão, que é aquele que nega tudo. Perceba, a razão, ele nega mais do que aceita qualquer coisa. Seria o lado direito, esquerdo do cérebro. E é incrível que o coração está pendido também com o seu chakra em chave para esse lado lunar, que na verdade é racional e não emocional. Porque a razão, ela simplesmente, ela reflete algo que não é dela. Quer brilhar sem ter luz própria. É lunar. A emoção, não. Veja pela criança que é abstrata e também é emocional. Ela chora quando realmente está triste e ri espontaneamente quando está feliz. E nada disso está ligado aos outros reinos. O animal, ele não tem emoção. Por isso que ele morde. Ele pode morder uma criança, um idoso, de outro reino, reino humano. Sem culpabilidade nenhuma, porque não há emoção. E também não há razão. Tem-se uma parte muito ínfima de racionalidade, mas muito mínima mesmo, para medir os movimentos para a caça. Porque sem mente não existe corpo. O corpo se mexe porque existe mente. Então o corpo não influencia a mente. A mente que influencia o corpo. Tanto que adoecemos. Com depressão, ansiedade, problemas de estresse. Tudo isso deságua no corpo. Por quê? A mente que idealizou um corpo, não o corpo que fez uma mente. Ah, é que a gente vai crescendo, desde criança a gente vai desenvolvendo a mente. Não. A gente vai enchendo uma mente que já existe. Agora, o que nós vamos colocar lá é independente de corpo físico. Ou pensam vocês que quem não tem corpo optou para não evoluir em matéria física? Eles não pensam, não erram e não acertam, não sentem. Eles têm tudo isso que a gente tem. Só não tem esse filtro último, porque o homem precisou dele. Justamente até para não entender nada, porque o homem ele é perigoso enquanto ele não está pronto. Isso já impossibilita o livre-arbítrio. Por exemplo, um corpo físico depender de uma alma, e se ela se desconectar, ele dorme ou morre, esse corpo físico não pode ser o trono do livre-arbítrio. Muito menos o templo. E quanto mais em frequência para cima, acelerado, mais espaço, porque as partículas têm que estar longe, senão se chocariam e destruiriam o universo. Mas a frequência, o movimento dessas partículas, a vibração, é muito mais alta. Se move muito rápido, como uma chispa, passou, como uma mosca passando na frente, perdão, de uma fotografia. Na hora da exposição do frame, ela não é capturada. Para você entender de formas práticas como acontece isso de diferencial de frequências. Plano físico não. Pode fotografar que aparece. Tudo que é sólido vai aparecer, aquilo que é sutil não. E olha lá, porque as máquinas, né, as fotografias, a tecnologia está captando coisas além do sentido humano. Então quer dizer, dentro do humano ainda não tem uma visão clara. Até fora as coisas estão ficando mais objetivas. E quem diz que esse mundo aqui é objetivo, é como se fosse um demônio tentando a humanidade a não pensar. Que ela para por aqui. Sorte nossa que é o sonho que nos dá um ensaio. Só que isso não é pauta nos estudos acadêmicos, de que é isso que nos prepara para que essa vida não seja tão vazia e aterrorizante. Porque nos sentiríamos totalmente abandonados. Seria solidão total e um vazio existencial, que não teria como sanar de forma alguma, porque não haveria portas
para sair e respirar. Seria sufocação total viver. Então, o vitriol aqui, como a gente vê no símbolo, isso na maçonaria é muito claro, é a descida do homem. Veja, é um pentagrama virado. Para quem pensa que pentagrama virado é só coisa de satanista. É como a cruz. A cruz virada ou certa, ela ainda lembra Jesus. Ainda é um símbolo cristão. Só não nega a autoridade do Cristo, quando virada. Negação. Nega a ação. E sentido positivo para cima é dando posição de atividade a esse Cristo, como se tivesse uma utilidade prática, evolutiva, para o homem que o adora. Então, a consciência, se ela visse tudo positivo, ela simplesmente ia passar por cima de qualquer coisa e não ia cobrar nada. Pense bem, quantas vezes você teve problemas, ou cometeu erros, e a sua consciência, você percebe que é um nível de compreensão acima e vem e lhe cobra. Como pode a consciência te cobrar? Da mesma forma que seu pai, por amor, lhe cobrava, lhe punia, lhe regrava, porque você realmente estava fora de controle. Para hoje, da mesma forma que acontece com a consciência, essa falácia hipócrita, demagoga, de que consciência é aceitar tudo como está. Se você aceita tudo como está, você não vai melhorar nada. Quiçá vai a estragar, porque não vai ter discernimento e vai achar que trocando as coisas, como eu dei o exemplo, tira o lixo da sua casa, ele vai parar no pátio de alguém, ou vai parar no mundo. Deixou de sujar a sua casa, mas suja o resto de tudo. Então a consciência ela está sempre te cobrando, então ela não é positiva não, mas também não é negativa, ela é neutra. Ela nem nega a ação quando é preciso agir e nem diz para agir sempre. A consciência ela percebe porque ela está de fora. A consciência não está dentro do seu corpo, nas suas células, às vezes nem dentro da sua alma. O que está faltando é isso entrar, se possuir por isso. Da mesma forma que você, de forma daí negativa, nega a ação, você deixa outras coisas agirem. Você se possui por uma ideia, por uma influência, por uma doutrina, por uma crença, por uma indicação médica. Troca-se um vício por outro. Então você está sempre confiando em alguma coisa porque tem reflexo dentro. Então vai entrar dentro o que se combina, que tem sincronia. Então por que você não tem essa consciência contínua? Porque dentro não há nada que corresponda à ambientação para que essa consciência fique ali. Ela vai procurar os afins. É como água e óleo, não vai um entrar no outro enquanto não haver um processo de calor. Ainda mesmo assim, ficará em partes ainda separado, cada partícula. Não se confunde, é aquilo. Vivemos num universo cheio de universos compenetrados, mas sem se confundirem. Então cada coisa está acontecendo em cada lugar. Quando se desce na matéria, é a grande experiência. Não com coisas boas, porque você veio do bom. As coisas desajustadas é que te faz crescer em consciência. Agora você sabe que não é só aquela coisa boa da onde vem a consciência. Então, digamos, como é que seria uma experiência, já aconteceu comigo, com a consciência e não com o ego, que também engloba alma e corpo. Tiramos as impressões do corpo. Digamos que você está no plano astral e aparece a figura de seu pai. O arquétipo de pai físico,
enquanto naquela vida, é a forma que a consciência tenta falar com a sua alma. Seu pai aparece de branco. Se for a tônica mãe, Kundalini, ela quer te falar alguma coisa arquetipicamente, simbolicamente, porque você não entende ainda, sua alma ainda não vibra total com a consciência que ela tem, muito mais que o corpo, eles se apresentam assim, tomam forma astral. Só que é um interessante que o pai e a mãe, sempre quando vão te mostrar alguma coisa, eles não te mostram coisas boas, salvo se você tiver superado o mundo da alma. Mas na alma, que é aquela que tem que ser resolvida, eles podem mostrar coisas horríveis para um conceito de mente que acha tudo horrível. Porque a gente evita, por exemplo, o sangue, a violência, a morte, todas essas cenas, porque lembra, nos resgata a memória de que nós mesmos somos mortais. Mas é exatamente ali que a consciência vai colocar o dedo nessa ferida, que muitos dizem que é seu trauma. É um vírus instalado em você quando dizem isso. Porque em vez de você pegar isso como aprendizado, você pega como maus tratos, dor e sofrimento, que não deveria ser. Então essas pessoas são como demônios lhe atentando, colocando ideias malditas dentro da sua cabeça, para você não se libertar e sempre depender deles. Perceba isso. A armadilha que há em tudo, e você cai em todas, como um rato inconsequente. Então o que que acontece? O seu pai, simbólico ali, até inclusive eu vou fazer uma observação, quando você está acordando e você ouvir a voz do seu pai, esteja ele fisicamente vivo, esteja ele fisicamente morto, já é finado, ou sua mãe, perceba que não é necessariamente uma voz ligada àquele ente. Pode ser a sua consciência lhe chamando para você identificar qual é a tônica que está operando em você, se é pai ou se é mãe. Ah, mas eu ouvi a voz do meu pai me chamando, meu pai já morreu. Ou ele está acordado, como é que pode, se eu estou dormindo? Simplesmente é a voz da tua consciência, te chamando a atenção, que ela está te observando, está te assistindo. Feliz fique. Agora, se nunca ouvires nada, continue sua vida normal, empurrando ela com a barriga. Então, seu pai pode me mostrar coisas horríveis nessa descida, vitriol, desça, e não estamos falando de Duarte, Agarthos, paraísos terrestres, não. O negativo disso. Atrás de cada templo, como diz a gnose, existe um templo idêntico, porém de trevas. A luz reflete sombras. Então você acaba entrando pela via da mão esquerda. E o teu pai ou tua mãe vai lá e te mostra. Por exemplo, eu tive uma experiência muito marcante, em que me mostravam aquele mar dantesco, né? O que a gente vê no drama de Dante Alighieri. Todo aquele romance. Não é romance. Aquilo é um reflexo de uma vida real, de uma realidade, que ninguém vê. E ali tinha muitas pessoas com, né, sufocadas, saco na cabeça, uma visão horrenda, corda. Ali tinham suicidas, tinham matricidas, feminicidas, todo mundo ali. Todo mundo que já desencarnou. Muitos não desencarnaram, já estão com a alma ali presa. Sem consciência nenhuma aqui, vivendo como uma manada, sem mente, sem alma, desalmados. E aquele pai, parecendo frio, calculista, pega por uma corda e puxa uma daquelas criaturas, mortas, pálidas, com teor mortem, fétidas. E ele simplesmente me mostra aquilo e diz: é assim que se termina. E eu pergunto: pai? Pai, né? No sentido de achar que estou falando com meu pai físico. Pai, como você pode ser tão frio? Isso são pessoas, isso são vidas, são consciências, são inteligências, tem família, tem atividades, são lembradas. E ele disse:
esse tipo de visão tua é que faz você não amá-los, porque você os repudia. Agora que você está vendo a condição deles, você está aterrorizado, porque você não está vendo o que está além desses que sofrem. Eu fiquei chocado, daí minha consciência despertou e eu pensei, nossa, a consciência, ela não se identifica com fatos, ela é o próprio ato, é a própria vida que faz acontecer tudo, seja positivo ou negativo. É a neutralidade, é o pano de fundo dessa tela de imagens, desse grande Windows que vai se abrindo conforme as necessidades. Então, o que a consciência é? A consciência, ela é tudo que existe. Ela não é positiva em termos de que está tudo certo e nem negativa que está tudo errado. Ela é neutra. Neuter. Nem uma coisa nem outra. Ela não vê a morte como algo negativo e nem a vida como algo positivo. Ela só vê tudo como é. Queres teres consciência? Ser alguém útil para a evolução sua e dos demais? Veja as coisas como elas são, sem questões mentais. Seres humanos são apenas mentes cheias de opiniões. A opinião que é o problema, e não pensar, porque o pensamento deveria ser o carro que leva a consciência de tudo que existe, para você ver qual é o sentido que há de viver. Paz reverencial a todos.